Boa noite. Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A leitura desta noite está no texto de Lucas, capítulo 2, versos 41 até o versículo 52, e tem como título O Cuidado de Jesus com as Mães. Este sermão é comemorativo à data de hoje, em homenagem às mães, a todas as mães, tanto da nossa igreja quanto todas as mães espalhadas por esse grande Brasil de Deus. O texto de Lucas, capítulo 2, versos 41 até o versículo 52, diz a palavra de Deus assim: Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais soubessem. Pensando que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que o ouviam ficaram admirados com sua inteligência e com suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando muito ansiosos. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele lhes disse. E ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles, e sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Amém, amados irmãos? O cuidado de Jesus com as mães. Nós temos na Bíblia poucas referências de Jesus com as mães e sua convivência com elas, mas a leitura dos evangelhos nos mostram que as mulheres sempre foram presença constante em sua vida e ministério, e provavelmente muitas dessas mulheres eram mães. Dos poucos exemplos citados nos evangelhos, eu quero destacar alguns aqui para a nossa reflexão nesta noite. Primeiro, enquanto filho, Jesus Cristo foi obediente e submisso à sua mãe, Maria, sua mãe. O capítulo 2, o capítulo 2 lido, verso 49 a 52, nos mostra isto, né? Ele lhes respondeu: Por que me procurais? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele lhe disse. E ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles, e sua mãe guardava todas essas coisas no coração. O texto diz categoricamente que Jesus obedecia seus pais, né? José e Maria. Ele tinha uma obediência fiel à sua mãe. E essa é a primeira narrativa que a gente pode encontrar aqui no texto com relação a Jesus e as mães. Esse início de trabalho dele, de ministério dele, com 12 anos de idade, quando ele já se encontrava entre os doutores da lei, debatendo com eles, né, respondendo perguntas e fazendo perguntas. Ele foi instruído na palavra do Senhor. E ele já estava dando sinais e mostrando já a todos naquela ocasião que havia algo de especial nele, né? E os seus pais, especialmente Maria, sua mãe, estava guardando tudo aquilo no coração, né? Esperando o momento em que tudo pudesse se revelar e o seu filho se tornar aquele para o qual ele havia nascido, ser o Salvador do mundo. O segundo exemplo que eu dou aqui é que na vida adulta de Jesus, ele se mostrou amoroso e compassivo com o sofrimento de muitas mães que cruzaram o seu caminho. Por exemplo, nós temos aqui alguns exemplos. Eu cito a viúva de Naim,
capítulo 7 de Lucas, do versículo 11 até o versículo 15. Pouco depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão e, ao pararem os que o levaram, ele disse: Moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Aqui nós temos esta pobre viúva, né? Talvez fosse o seu único filho, e o Senhor Jesus, movido de coração, o texto mesmo afirma, né? Versículo 12 diz: filho único de uma viúva. Então Jesus, movido de compaixão por aquela mãe, fez algo extraordinário aos olhos de todas as pessoas que ali estavam e produziu uma tremenda alegria no coração daquela pobre mãe. Ela ressuscitou seu filho dos mortos. Isso nos traz à memória, irmãos, o capítulo 2 de Efésios, né? Versículos 1, 4 e 5, que mostram esses versos a situação do pecador, do homem sem Jesus. Estávamos também na mesma situação daquele moço, como muitos ainda estão. E o capítulo 2 de Efésios 2, verso 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Verso 4 e 5: Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O filho daquela viúva estava morto e Jesus lhe deu vida, ressuscitando dos mortos. E o apóstolo Paulo em Efésios diz que nós também estávamos mortos em delitos e pecados, e Cristo nos deu vida. E há muitos que ainda estão mortos, como aquele jovem estava, precisando ter a vida que só Jesus Cristo pode oferecer. Porque quem está no pecado está morto. E só Jesus é que pode lhe dar a vida tirando do pecado. Um outro exemplo que eu tenho aqui é a mulher cananeia, de Mateus, capítulo 15, versos 22 e 28, né? Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Verso 28. Então Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. Então esses textos mostram a compaixão de Jesus por aquelas mulheres, especificamente por aquelas mães, né? Em atender um clamor, um pedido, né? E usar de compaixão naquele momento com aquelas mulheres. Outro exemplo que nós temos aqui é que, por ocasião da morte, da sua própria morte, algumas mães foram chorar por ele, né? Marcos capítulo 15, né? Na ocasião da morte do Senhor Jesus, versos 40 e 41. E algumas mulheres também estavam ali, olhando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais novo, e de José, e Salomé. Elas seguiram Jesus e o serviam quando ele estava na Galileia. Estavam ali também muitas outras que tinham subido com ele para Jerusalém. Estas mães acompanharam o cortejo da crucificação até o Calvário, chorando, derramando as suas lágrimas pelo Senhor Jesus Cristo.
aquelas mulheres estavam sofrendo, juntamente com Maria, sua mãe, a dor de ver o seu filho sendo espancado, zombado, humilhado, esbofeteado, carregando sobre os ombros um madeiro no qual ele seria crucificado, seria morto por causa dos nossos pecados. Estas mães marcaram aquele momento da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que sempre usou de compaixão para com elas, ele agora tem as suas lágrimas e a sua compaixão para com ele. Outro exemplo que nós temos aqui é que na ressurreição de Cristo, elas estiveram com ele antes dos apóstolos, né? Jesus aparece às mulheres, aquelas mães, antes mesmo de aparecer aos seus apóstolos. Tanto Lucas quanto Mateus falam sobre isto. Lucas, no capítulo 24, né? A partir do versículo 1, ele diz assim: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então elas se lembraram das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. O Evangelho de Mateus, no capítulo 28, traz também esta narrativa, a partir do versículo 5, o apóstolo escreveu dizendo assim: mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, eu vos avisarei. Elas, saindo apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram para contar tudo isso aos discípulos. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que sigam para Galiléia, lá me verão. Que privilégio, irmãos! Na sua ressurreição, as primeiras pessoas que estiveram com Jesus, viram o Senhor Jesus, abraçaram seus pés, foram estas mulheres. Elas eram mães, estavam ali na qualidade de mães, trazendo a dor do coração de um filho que havia morrido. Estavam levando aromas para untar o corpo de Cristo, que porventura elas pensavam estar na sepultura. Mas ele havia ressuscitado. Não precisava das suas perfumarias. E com a notícia do anjo, elas correram com alegria para dizer aos apóstolos, os discípulos, que Jesus havia ressuscitado. Enquanto elas caminham para Jerusalém, quem é que aparece aquelas mulheres? O próprio Senhor ressurreto. Que alegria, meus irmãos, que alegria. E elas, com o coração cheio de alegria, o abraçaram e correram para a cidade para anunciar aos discípulos que deveriam ir para Galiléia e lá encontrariam ele. Quando uma mãe clama
a Jesus por socorro, ele demonstra a ela sua misericórdia e compaixão. Orem a Jesus por suas vidas e pela vida de seus filhos, independente da idade deles. Deus sempre atende o clamor de uma mãe piedosa. Do nascimento à sua ressurreição, Jesus se mostrou bondoso e compassivo com as mulheres e cuidadoso com as mães em suas necessidades. O amor de Jesus por nós é desde a eternidade e para a eternidade. Abra seu coração e clame a Jesus pelo perdão dos seus pecados. Humildemente, prostre-se diante de Jesus e deixe-se envolver pela sua compaixão e pelo seu amor. Deus abençoe sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.